Eu já gravei vídeos aqui comentando com relação a mudanças de sobrenome. E esses dias eu fui no cartório e isso também me chamou a atenção. Eu estava esperando para pegar algumas certidões que eu fiz o pedido e ao lado estava um casal, que estavam nos preparativos para realizar a cerimônia de casamento, conversando com a atendente explicando uma determinada taxa você tem direito a uma certidão do tamanho convencional e uma pequena, determinada taxa uma certidão do tamanho convencional e duas pequenas, e uma série de coisas. E o que me chamou a atenção foi que quando a atendente perguntou se algum dos dois ia mudar o sobrenome, eles responderam que os dois. Isso me chamou a atenção por dois motivos. Primeiro, com a questão hoje da integração do cartório a outros órgãos públicos. Pagando uma determinada taxa, evidentemente, já há a mudança no novo CPF, já há a inclusão do nome, então não precisa se preocupar em ir em demais órgãos e tudo já é feito pelo cartório por essa integração. E outra questão é a mudança de nome, que se a gente for voltar no tempo, nós acostumamos a enxergar que a mulher acrescenta o nome do marido, e os filhos recebem o nome do pai e eventualmente o da mãe no meio. Mas durante a história, esse processo não necessariamente se aplica. Em alguns locais, como na Itália, a pessoa nasce, recebe o sobrenome do pai, não acrescenta o nome do marido, no caso das mulheres quando se casam, e passam o resto da vida com este nome. Mas em vários outros locais do mundo não é bem assim, ou em períodos históricos, em períodos, por exemplo, em alguns locais quando o filho herda o sobrenome do pai, a filha o sobrenome da mãe. Em alguns casos, por motivos específicos, o sobrenome não é nem do pai nem da mãe. Então essas mudanças ao longo do tempo é que temos que nos atentar e chamar a atenção. E com o passar do tempo, hoje em dia está muito mais comum fugir dessa trivialidade. Ainda existem casais que seguem esse método, então a esposa acrescenta o nome do marido e pronto, e o marido não altera o nome. Mas já está mudado. Há alguns casos, como eu conheço, que a esposa não altera o nome, quem acrescenta o nome é o marido. Há casos em que os dois acrescentam o nome. Geralmente ainda o marido acrescenta o sobrenome da esposa no meio, se tornando o nome do meio dele, e a esposa geralmente acrescenta o nome do marido no final, mas há casos também que já se acrescenta no meio. Então tem essas mudanças e há casos em que nenhum dos dois acrescenta o nome do cônjuge, então continuam com o mesmo nome apesar do casamento. E então, se você pegar certidões atuais, é preciso se preocupar com essa questão, porque pode-se de repente cometer erros acreditando que sempre vai seguir a mesma regra. E certidões mais antigas também, por eventualmente acreditar que essa regra vai ser seguida, que é sempre o filho ou filha sempre terá o nome do pai, que a esposa sempre acrescentará o nome do marido, e uma série de questões que não necessariamente se aplicarão. Então é preciso entender um pouco isso, para você entender melhor a pesquisa genealógica, para você evitar de cometer erros. Então eu estou deixando mais vídeos aqui na descrição do canal. Se você se interessa pelo conteúdo, assista aí. Se você gostar, se inscreva no canal, que eu procuro aí fazer essa temática aí de cidadania, de pesquisa, de curiosidades com relação a todo esse universo de genealogia e história familiar. Então valeu!